que é ser uma referência para outras mulheres que não ainda, que sonham ou tenham medo de sonhar e querem ocupar, seja um espaço na política. Eu tenho a oportunidade de conviver com tantas mulheres incríveis, seja na política, na educação, na arte, na cultura, nas escolas, nas ruas, e isso é importante, esse contato. Então eu acredito que ser primeira-dama hoje é eu poder conhecer um pouco da realidade da nossa cidade, do nosso município, e poder levar a sementinha de falar assim, não, eu pude fazer, eu estou ajudando. E eu tenho um carinho muito grande por Serra do Ramalho, sou daqui, nascida com muito orgulho. Muitos falam assim, você é de onde, né? Você é natural. Eu tenho orgulho de falar, eu sou de Serra do Ramalho, e isso a cada ano eu sinto mais orgulho, porque eu sinto orgulho da mulher que eu me tornei, que eu estou me tornando. E se eu estou me tornando essa mulher, é graças a outras mulheres que eu tenho a oportunidade de conviver, de conhecer cada história. Aqui nossa Serra do Ramalho é extensa, mas em cada cantinho você vê uma mulher que te para na rua, que te inspira com suas histórias, né? Às vezes nem tão boas, mas ali, aquele momento, você pode dar ajuda, você pode acolher. E quando eu falo acolher, é com abraço, é com um carinho, é com um gesto que faz toda a diferença. Sim, e a gente sempre toca no ponto de dizer assim, ela é diferente, porque ela participa de tudo, ela gosta de estar presente. Sim, e assim, eu acredito que eu levo comigo que o maior mantra, a chave do sucesso de tudo, não da Priscila e de tantas outras mulheres, é a humildade. Você tendo humildade, você chega longe. Então essas histórias dessas mulheres lá desde o século que lutaram, que não foi fácil, Sim. mas a luta ela é necessária, né? Benefício. Mas aí a gente faz o quê? Encaminha para o órgão competente, porque a gente está dando a essa mulher o direito à informação, mas também o direito ao acesso dela resolver essa situação. Pronto. Priscila, a segunda pergunta. Na sua visão, quais são hoje os maiores desafios enfrentados pelas mulheres na nossa cidade? Camille, os maiores desafios enfrentados, eu não vou dizer propriamente em nossa cidade, mas em um contexto geral, né? Hoje é para lembrar da luta de nós mulheres para ocuparmos os espaços. Sabemos que melhorou bastante, mas a gente ainda precisa, né, buscar a igualdade de gênero. E aqui vou citar só um aqui em nossa Serra do Ramalho. Em nossa Serra do Ramalho, eu acredito que precisamos gerar renda, né? Eu acredito que isso não só serve como um todo, para que as mulheres, essas que vivem numa vulnerabilidade, elas se sentam acolhidas e falam, não, a partir de agora o contexto aqui é comigo, né? Porque nós sabemos que a partir do momento que você não tem um emprego, que você não tem uma renda e você depende, entre aspas, de um companheiro, às vezes sua vida não é tão como você gostaria. E você tendo a sua dependência, quem não quer ter sua dependência financeira? Todo mundo quer. Então eu acredito que aqui em Serra, por ser também uma cidade pequena, não ter, às vezes, indústrias, eu sou empreendedora, eu gero emprego, mas sabemos que não é o suficiente. Temos muitas mulheres também que vivem da agricultura familiar, que é muito forte em nossa cidade. Temos ali que nós retornou, né, Dinha, Sim. com os trabalhos para reforçar, para fomentar a agricultura, porque é uma coisa muito forte em nossa cidade. Precisamos também melhorar a questão de proteção, violência à mulher. Isso é o que Isso acontece diariamente. É muito importante, tanto que no dia da inauguração do complexo, estavam lá, né,
assim, à frente da linha e foi solicitado Sim. a ronda Maria da Maria Penha. da Penha fixa Sim. aqui em nossa cidade, porque às vezes eu ou às vezes muitos estão de fora e não vê a realidade da nossa cidade e a realidade que vem acontecendo, né? Que a violência contra nós mulheres, ela cresceu imensamente. Então, precisamos sim lutar, né? Não que a mulher a lutar, não, nós não queremos ser melhor do que ninguém, nós queremos andar lado a lado, buscando o nosso ideal, o nosso propósito, que é viver na sociedade e ter a dignidade e a igualdade como um todo. E principalmente de forma segura. Sim. De forma segura. Próxima pergunta, Dinha. Quais são as principais demandas que chegam hoje na diretoria relacionadas à mulher? Acredito que é uma pergunta já bem óbvia. Sim, sim. As maiores demandas que chegam lá hoje é a questão da orientação jurídica e depois psicológica. Geralmente a mulher, quando ela chega em um órgão, é porque as suas tentativas já se esgotaram. É porque a conversa, o diálogo, o respeito, muitas vezes já não existe. Estou falando no âmbito de violência, né, doméstica. Sim. Então, geralmente, eu te falo, a procura até então, presencialmente é muito pouca, mas por telefone ela é mais intensiva. Eu acredito devido à distância, né? Nem toda mulher consegue, muitas vezes, chegar até nós, mas através do WhatsApp, de uma ligação, ou alguém passa, eu vou te passar o seu contato, eu posso passar o seu contato, que tem uma pessoa que está precisando, e eu nunca me restringi a não receber. Mas, e talvez vergonha também, né? Sim. Por passar por um período que não é fácil, não foi o que ela desejou, não foi o que ela planejou, não foi o que ela gostaria que acontecesse, mas de uma forma que os conflitos, né, diante das partes não conseguiram se resolver. Então, aí, uma das maiores demandas nossa hoje é jurídica e psicossocial, porque geralmente a gente encaminha ou para o CRAS ou para o CREAS, porque oferta esses serviços, né? Que tem a psicóloga, assistente social, e a gente percebe que não é a violência, entre aspas, a separação em si. São um contexto de fatos, né, que vai afligindo a situação até que chegue a decisão do rompimento ou da tentativa do rompimento, né, dessa relação. Pronto. Priscila, como as mulheres podem participar mais ativamente das decisões e transformações da nossa cidade? Essa é uma pergunta um pouquinho difícil, né? Para mim, para as mulheres, né, participarem ativamente de todo o contexto, nós temos que nos inspirar nas histórias, né, que passou. Quem foi as lutas que permaneceram. Então, eu acredito que para tudo nós temos que nos posicionar. Dinha falou algo, você concorda, Priscila? Se eu concordar, eu tenho que falar sim. Sim, eu concordei, Dinha. Mas se eu não achei a fala dela interessante, eu falo, Dinha, você vai me desculpar, mas eu não concordo. Então, assim, eu acredito que tudo você tem que ter um posicionamento, né? Então, assim, antes de entrar na política, eu tinha uma visão diferente do que é ser política. E eu acredito que toda sociedade independente, ela tem que trabalhar e tem que viver a política, porque são através de políticas públicas, através das políticas, é que a sociedade, é que eu e você vai fazer a mudança acontecer. Então, se eu estou aqui na cidade de Serra do Ramalho, eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer o meu papel de cidadã e fazer parte, me inserir na sociedade, porque assim eu vou estar ajudando a mim e também a outras mulheres. Quando uma mulher se levanta, ela levanta 1 milhão, né? Então, se eu não me posicionar, se eu ficar no meu cantinho ali, quem vai me enxergar? Quem vai ver o meu valor? Então, se é um ouro que ele está escondido ali, você tem que buscar. Quando você encontrar ele, você vai ter que o quê? Lapidar. E nós temos muitos ouros, muitas mulheres maravilhosas em Serra do Ramalho.
sociedade, mulheres inteligentes, que podem e devem fazer a diferença na sociedade. Então, você escutou exatamente o que a Priscila falou, né? Você entendeu o recado, né? Agora para a Dinha. Dinha, que ações ou projetos estão sendo desenvolvidos para fortalecer e para proteger as mulheres da nossa cidade? Bom, logo quando eu já vinha, né, Lica já tinha feito a proposta, e eu buscando, a gente criou o Comitê Gestor de Mulher Serramalhense. Se você me perguntar o que é um comitê gestor, é um grupo formado de mulheres, né, dentro da esfera da política pública, Sim. onde cada secretaria tem 2 representantes, e a gente fez esse decreto, né, criou esse decreto, nomeando essas mulheres, criando esse comitê gestor de uma forma mais organizada, para a gente trocar ideias, buscar soluções e também promover, né? Como você falou, assim, o que a gente perguntou a Priscila, né? O que você vê, o que as mulheres aqui. Então, assim, quem é da área da saúde recebe geralmente, né, as mulheres na situação da fragilidade dela, da procura, da necessidade, da saúde. Quem é da educação também. Então, quando a gente cria esse comitê e reúne representantes da educação, da saúde, que hoje na educação está a nossa amiga Dinaí e Rizomar, na saúde está a Lidiane e Érica, na Secretaria de Meio Ambiente, Juliana e Thaisa, na Secretaria de Agricultura, doutora Fabiana e Elba, e na Secretaria de Infraestrutura, nós também tínhamos 2 pessoas que hoje ela não se encontra mais lá. Então, a gente estava esperando até o mês de março a secretaria se organizar, de Cultura, Roberta e Cida, se organizar e para a gente fazer a mudança que precisa fazer nesse decreto, porque algumas pessoas não permanecem mais nessa secretaria. Então, quando a gente se reúne, a gente vai falar das demandas, das necessidades, o que a gente pode promover, o acesso ao direito dentro da nossa realidade, né, para que esses direitos cheguem a essas mulheres. Agora, em fevereiro, também a gente criou, né, através de um projeto de lei, instituído também no município, o Conselho Municipal de Defesa do Direito das Mulheres. Já no Conselho, ele é de uma forma criada partidária, ou seja, entra tanto a sociedade civil, como também representante do governo, né, da parte administrativa. Então, hoje nós temos forma paritária, ou seja, a gente tem uma pequena parte da gestão pública, juntamente com a sociedade, que tem as representações, associações de mulheres empreendedoras, dos povos indígenas. Nós temos também da parte política, nós temos lá junto com a gente. Então, aí já é mais uma troca mais ampla. Por que eu falo mais ampla? Porque, às vezes, a gente, como técnico, recebendo a demanda, mas ele está ali como pessoa da sociedade civil, que, às vezes, aquela demanda que ainda se acontece naquela comunidade, talvez não chegou ainda às repartições públicas. Então, hoje nós temos esses 2 mecanismos dentro junto com a diretoria, né? Eu faço parte da Secretaria de Governo, e lá a gente também leva para o secretário, leva para os outros setores as demandas que são encontradas e tenta promover. Ano passado mesmo, dentro da diretoria, nós promovemos a valorização dos homens, né? Eu levei a proposta para a Seuel, secretário de Infraestrutura, para a André, da Agricultura, e também para a Silvana, do Meio Ambiente, que é onde a gente percebe que tem o maior número, né, de homens que prestam o seu serviço no município. Porque, às vezes, falar com mulher é muito bom, né? É muito direto, não é muito difícil atrair mulher para a gente ter um bate-papo, uma roda de conversa. Mas e os homens? Onde estão esses homens? Como atrair esses homens? Como reunir esses homens? E a proposta da diretoria no Agosto Lilás foi fazer isso. Foi valorizar o trabalho desses homens no Dia dos Pais, mas também levar um momento de conscientização, porque pai vem proteção, né, vem defesa, vem ser promovedor. E então a gente quis levar também nesse momento as informações precisas para a gente tentar combater e diminuir os casos de violência que estão acontecendo no nosso município, que realmente a gente acaba se surpreendendo cada vez mais. Eu conversei essa semana com o comandante Júnior, né, da Guarda Municipal, e ele me falou que ele estava com 185 medidas protetivas para ser aplicada aqui no município. Meu Deus do céu. Para você imaginar. Então, são situações que não são visíveis, muitas vezes, aos olhos da sociedade nem dos órgãos públicos, mas, graças a Deus, a mulher está evoluindo cada vez mais de um ato de violência.
E isso demorou 23 anos para que essa lei acontecesse. Imagina a angústia de uma dor, de um fato que não houve punição no primeiro momento, passou mais de 10 anos para que houve realmente a apreensão, a mudança da forma que a lei fosse para nós mulheres. Então, alguém lutou lá atrás. Né? Eu até falei com o Cacá ontem, o dia 8 de março a gente comemora de uma forma muito descontraída, alegre. Que bom que hoje nós leva sorriso, alegria, sorteios, brincadeiras, meninas fazendo aí, promovendo caminhada, corrida. Isso é muito bom. Mas houve um sofrimento lá atrás para nós desfrutar desse dia hoje. Houve mais de 129 mulheres que foram mortas, lutando pelo acesso ao direito de um salário mais digno e de uma carga horária menos excessivas. Então, a gente tem que ir e voltar. Voltar lá atrás como um retrovisor e olhar o que foi sinalizado lá. Mas eu preciso ter direção aonde eu quero chegar. Pronto. Pessoal, agora a gente vai dar uma pausa para a gente beber uma água, esfriar as ideias. E tem só mais uma última pergunta para cada. Então, agora vocês podem relaxar um pouco. A gente volta daqui a pouco, pessoal. Quero! Na VIP Hair Cosméticos, você encontra produtos de alta qualidade, como linhas de reconstrução, hidratação, nutrição, linhas para fortalecimento, acelerar o crescimento dos fios, além de finalizadores com proteção térmica, reparadores, perfumes capilares, fixadores e muito mais. Fone Zap 77 999596591. Confira o nosso Insta, @VIP Hair Cosméticos Oficial. Cuide de seus cabelos no conforto de sua casa com produtos da VIP Hair Cosméticos. Baixe o app da Rádio Eu Quero na Play Store e curta a nossa programação em qualquer lugar. Rádio Eu Quero, a gente mais perto de você. Rádio Eu Quero! E nós estamos de volta com a programação, com informação, música boa, dica de saúde, receitas e a sua companhia. Continue com a gente porque ainda vem novidade. Rádio Eu Quero! Eu quero a sua rádio. Voltamos, pessoal, e meninas, só faltam uma pergunta para cada uma de vocês. Mas antes, deixa eu só dar uma palavrinha. Pessoal, vai ter sorteio no final da programação. A nossa queridíssima primeira-dama deu uns pequenos mimos pra gente poder sortear. E também a parceria com a Confecções Ramalho. Quem acompanha meus stories e os stories da rádio sabe o tanto de presente que chegou aqui. E a gente até mencionou a forma de carinho da Priscila, que é dar presentes. A forma dela fazer as pessoas se sentirem amadas é dessa forma. Priscila, fala só um pouquinho do porquê esse carinho, dando mimos para as mulheres. Camille, eu vi em uma das suas perguntas uma pessoa que me inspira, né? E eu não posso deixar de citar de uma mulher que fez parte da minha vida e que me inspirou. Eu fico até emocionada, mas eu tenho que citar, que foi a minha mãe. Então, quando você fala de uma mulher que me inspirou, então eu acredito que se eu sou a Priscila que eu sou hoje, é graças a ela, a formação de mulher que ela foi para mim a minha referência. No meu histórico de vida, sempre foi rodeado de mulheres. Porque, na época, a minha mãe, ela foi uma mãe solteira. Dentro desse contexto, teve mais duas pessoas, que foi a minha tia, Marli, e a minha tia, Zirlaene. Nós morávamos ali, vou contar um pouquinho da minha história, né? Que eu acredito que entre nesse âmbito. E lá,
nós moramos, né? Era eu, a minha mãe, a minha tia, mais a filha dela. E lá nós construímos uma família. E nesse âmbito familiar lá, nunca foi um contexto masculino, era um contexto feminino. Sim. Então, assim, desde pequena, as situações que envolvia uma presença masculina, sempre aconteceu a presença feminina. Porém, uma presença feminina que sempre foi baseada em princípios e em valores. Então, assim, quem conheceu a minha mãe, a Branquinha, a professora Branquinha, sabe do carinho que ela tinha. Então, assim, quando você cita que eu gosto de presentear, que eu gosto de mimar, não é que eu quero comprar a pessoa, mas eu acredito que quem não gosta de receber um mimo? Quando a gente fala um mimo, não é um presente caro. Às vezes você ganha uma pequena frasezinha e você já ganha o seu dia, porque naquele momento você só precisava de uma palavra para te impulsionar. Então, quando se fala do 8 de março, é uma data que nós estamos voltando no passado, né? Um histórico de luta e de superação. Só que também, através desse mimo, a pessoa vai se sentir valorizada, a pessoa vai se sentir lembrada. Porque, às vezes, tem dias que nós estamos tão desanimados, né? Desmotivados, e o que a gente mais precisa é de um abraço, é de uma palavra amiga. Sim. E aí você vem com mimo. Quem não sei vocês, mas no meu aniversário eu fico tão assim sensível. Passa um histórico na nossa vida, a gente fica assim meio triste com as lembranças e tal. E aí você é lembrado com a mensagem. Eu não falo nem presente. Aquela você questão, já ganhou o seu dia. Você fica melancólico. Né? Você fica melancólica. E naquele momento você tem a certeza que você é importante, que você é valorizada e que você é amada. Então, o mundo já está tão assim, feio e triste, né? A falta de amor, a falta de buscar o próximo. Nós estamos vivendo um âmbito de ansiedade, de depressão. Aí, às vezes, acontece aqui mesmo em nossa cidade, algo como este, e as pessoas se perguntam: eu não sabia que fulano estava passando por isso. Eu não sabia que fulano está aqui. Porém, esse fulano às vezes estava do seu lado, precisando de ajuda, precisando de uma palavra. E ninguém percebeu. E com a nossa vida corrida, com o WhatsApp hoje no máximo, acelerado, vida acelerada, nós não estamos dando conta que a vida, ela é uma só. Nós não precisamos de muito para viver. Nós não precisamos ser ricos de dinheiro. Nós precisamos ser ricos de amor, ser rico de família, ser rico de amizade e de um contexto. Para você, nós estamos nessa vida de uma passagem. Inspirar, porque nós não podemos fazer isso. E nós podemos fazer com tão pouco, né? Sim. Com tão pouco. Eu tenho certeza que esses mimos aqui, igual eu falo, não é para comprar consciência, não é para comprar nada, mas é para a pessoa ver e ter a certeza que ela é amada e que ela é valorizada e lembrada. A forma dela de amar é diferente, né? Sim. Mas se sentir lembrada é tão bom. É tão bom. Com certeza. Agora, Dinha, a última pergunta para você. Eu vou pegar a pergunta que eu ia fazer para Priscila e vou fazer para você. Que conselho você daria para as meninas que sonham em trabalhar juntamente com a autoajuda, assim como você trabalha? Bem profunda, né? Essa pergunta. Que conselho eu daria para as meninas que sonham, que idealizam, que querem ajudar, auxiliar as mulheres que passam pela situação de vulnerabilidade, Isso. risco social? Primeiro, entendo que a gente tem que ter um autoconhecimento de nós mesmas. Quem eu sou? Aonde eu quero chegar? E muitas vezes como eu percorrer. Porque para nós estar aqui hoje, eu tive que enfrentar um medo.
Talvez pareça tão simples assim para vocês, mas para mim chegar, minha voz chegar até vocês ouvintes aí, eu tive que enfrentar um obstáculo. Então, onde eu quero chegar? Eu quero que chegue a informação sobre hoje a diretoria da mulher, quem é que está à frente dessa diretoria, quais os serviços são ofertados. Mas, para fortalecer mais essa informação, eu entendo, como Priscila falou, a gente tem que entender um propósito. Antigamente, eu não sabia. Eu falava assim, mas por que eu estou aqui? Será para quê mesmo? Eu me fazia essa pergunta por várias vezes. E, às vezes, chegam oportunidades que a gente tem na vida e as oportunidades nem sempre é da forma que a gente idealiza. E por isso que eu falo que é propósito. Quando chegou... Eu sempre fui da minha comunidade Agrovila 12, nasci lá, me criei lá, moro lá até hoje. Tem muita gente que fala assim, por que você não muda aqui da 9? Ainda não é meu projeto de vida, né? Mas dentro da comunidade a gente vive em coletivo, né? Então, assim, eu vivia na casa da minha mãe, mas tinha a vizinha do meu lado que a gente brincava, tinha as filhas da minha madrinha que eram no fundo, então a gente começava com aquelas brincadeirinhas de casinha, de cozinhadinho, de piquenique. Então a gente vai vivendo dentro da sociedade, da comunidade, de uma forma mais coletiva e mais juntas. E ali, o que a gente tinha para brincar? O que a gente tinha para fazer? Então, primeiro era o piquenique. Então, cada uma levava um pouco de cada coisa e ia fazer o piquenique. Isso cria uma questão. Quando isso não acontecia, uma promove. Então, assim, eu creio que Deus gerou na minha vida, de certa forma, esse sentimento da coletividade. Eu até falo com as meninas, nós temos um grupo de oração que a gente faz as primícias, do dia 1º ao dia 7. Eu falo com elas assim, olha, minha oração sozinha é muito rasa, mas quando junta 2, 3, 4, me motiva a orar mais, a intensificar nossas intercessões uma pela outra. Então, eu creio que isso já não é meu, mas é dom de Deus, dessa parte coletiva. E um dos desafios que mais cresceu para cuidar, para ter o olhar, do cuidar do outro, eu acredito assim, para resumir o leque, então assim, eu fui uma das meninas lá que liderou um time de mulher naquela época, que nós não tínhamos chuteira, nós não tínhamos bola, nós não tínhamos uniforme, mas nós tínhamos o desejo de jogar bola, porque era o único esporte que tinha. Zé Ronaldo está aqui, ele faz parte da equipe, Sim. Ele me conhece, que eu fui aluna dele, então eu liderava esse time de mulher lá dentro da 12, e a gente foi fazendo bingo, compramos bola, compramos uniforme durante um tempo, pronto. E aí depois... Tive a oportunidade de participar do Conselho Tutelar. Então, quando eu vim e fui conselheira aqui no município, então, assim, as escamas dos meus olhos caiu, porque, assim, muitas realidades tristes, infelizmente, acontecem ao nosso lado, como Priscila aqui falou, e a gente, às vezes, não sabe como ela acontece, nem como ocorrer. A pessoa só vem a nós quando está no pedido de socorro, de ajuda. Sim. E aí foi criando oportunidades, né? Também quando o Lica lançou a sua candidatura, eu falo com ele até assim, Lica, eu não sei onde eu tirei tanta energia, onde eu tirei tanto vigor naquelas caminhadas, como eu também admiro aqui Priscila, eu não vejo ela nem academia, eu não vejo ela fazendo nenhuma atividade física, mas a resistência dessa mulher de estar lado a lado, caminhando no sol quente. No sol quente. Isso nos motivou muito. E ainda continua branquinha. Né? Bem cuidada, muito linda. Uma oportunidade também de ir para a Secretaria de Assistência, de uma forma assim que eu lutei de uma tal forma contra eu mesma, porque era muito desafio, muita responsabilidade, mas fiquei durante um tempo, fui para outro objetivo de tentar me lançar na candidatura, e tudo isso a gente está rompendo medos e limitações. Não é porque eu lancei que eu estou totalmente confiante naquilo, né? Eu estou numa tentativa. Mas existem medos, existem sentimentos que a gente precisa romper. Porque se deixar dominar, infelizmente a gente não avança. Então, fui sacoleira há muito tempo, batia na porta em porta, convencendo o cliente a comprar o meu produto. Então, isso é uma troca também gostosa. Rompi limitações que... Você conhece, não sei, talvez o entroncamento do Porto Novo. Eu já fui da Agrovila 12 até o entroncamento do Porto Novo, vender minhas mercadorias de carroça. Deus amado. 42 quilômetros eu ia até na fazenda da minha tia lá, tinha um povoado que eu vendia minha mercadoria dali. Dali eu ia para o entroncamento do Porto Novo, que era mais 13 quilômetros. Então, foi rompendo essas limitações que a gente consegue avançar. Então, quero dizer para as meninas, para as mulheres que desejam, que almejam, dentro das suas possibilidades, dentro da sua comunidade, dentro do seu meio familiar, o que você pode promover? É um almoço? É um passeio? É um momento dinâmico? Talvez até numa roda de dominó,
ali para socializar, tirar, às vezes a gente até do celular, um baralho, não sei, algo criativo, faça as pequenas coisas. Que as pequenas coisas vai construindo e te dando oportunidade de outras. Mas o que a gente precisa fazer, primeiro, é nos conhecer, entender o nosso propósito. Então, se o seu propósito é coletividade, hoje eu tenho uma certa dificuldade, eu falo até, de me socializar mais com a minha comunidade, porque eu fico mais tempo aqui do que lá. Mas um objetivo agora que a gente fez recente era de ativar uma associação, que a gente tinha 3 associações lá e todas 3 não estavam ativas. E a gente conseguiu. Um dos objetivos era gerar emprego e renda. Como que a gente vai fazer? Através dos programas, o PA Alimento. E graças a Deus, em menos de 2 anos, a associação já entrou e já conseguiu esse projeto. Ai, que bom. Então, aí como a gente fala, então, precisa se conhecer, precisa entender o que você quer e dentro das suas limitações e dentro do seu contexto, que vou dar uma convivência tanto familiar como social, né, com a sociedade, vá. Rompa seus medos, rompa suas limitações e se não conseguir, tentei. E se não conseguir de novo, continua tentando. Agora, o último recado de vocês para os ouvintes e para as mulheres. Pode começar, Priscila. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, sempre. Agradecer a Rádio Eu Quero pelo espaço e pelo carinho que sempre tem comigo. Eu quero aqui deixar o meu abraço, o meu carinho e a minha admiração para todas as mulheres serramalhenses, que são mulheres que lutam, né? Temos mulheres aqui da Agrovila 9, do Pé de Serra, as meninas lá do Pambu, dentre tantas mulheres, né, que nos inspiram. E como o Dinha citou aí, as associações aqui dentro de Serra, a maioria tem umas que são lideradas por mulheres. As que mais vêm dando certo em organização, em buscar o novo, em buscar programas para fomentar a agricultura, porque é o nosso grande, né, referência aqui em nossa cidade. O que nós mulheres somos, né, esse turbilhão de emoções e de sensações. Um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. E ela quer ser liberdade, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza, sacoleira. Quer ser talvez bossa nova, mas também ser fanqueira. Quer ser simples, popular, quer ser a joia mais cara, quer ser muitas, ser plural e ainda assim ser rara. Quer ser livre, corpo e mente, quer ser e é diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e é evidente ser igual e diferente. Faz parte da sua essência. Essas somos nós, né, mulheres, esse turbilhão. E um feliz dia para todos nós. Mas todos os dias, internalizar-se dentro de nós. Trazer-se assim, eu sou amada. Deus me amou. Deus me ama, Deus me ama. Porque nós precisamos internalizar isso dentro de nós. Porque diante da situação, da dificuldade, a gente só consegue romper se a gente tem algo de bom que a gente ainda acredita. Seja ela de qualquer forma.
Às vezes eu percebo mulher que fala assim, hoje eu ainda estou viva, hoje eu ainda luto por causa do meu filho, da minha filha, por causa da minha mãe que eu não posso desamparar. Mas ela acredita que é algo de bom para ela. Então eu queria que todas as mulheres que estão me ouvindo hoje crescem nesse amor. Eu estou viva, como eu respirei hoje, foi mais uma oportunidade que Deus me deu, porque Deus me ama. Se está difícil, continue acreditando, busque ajuda. E nós juntas conseguimos romper, nós conseguimos fazer. Procure a sua base, procure alguém de sua confiança, seja ela qualquer pessoa que for, mas busque, não sofre sozinha, porque muitas vezes hoje a gente vive, como Priscila falou, em uma sociedade que aparentemente todo mundo está feliz, a gente posta as coisas muito bonitas, é sorriso, é uma foto mais bonita que eu estou maquiada, que eu estou bem vestida, mas nem sempre essa é a nossa realidade. E nesses momentos mais difíceis a gente precisa inspirar e soltar e acreditar que há um Deus soberano sobre todas as coisas, que todos os dias, se nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui, é porque existe ainda um propósito em nossa vida para se cumprir. É essa a mensagem que eu deixo a todas as mulheres. Feliz Dia das Mulheres. Sinta-se abraçada. A minha linguagem de amor é o toque, então se sinta abraçada mesmo de longe. Que Deus abençoe todas nós. Agradeço a vocês pela visita.